Toda a honra e toda a glória seja dado a Deus, ao Deus eterno, ao Deus que merece ser louvado. Por isso já digo, Deus seja louvado por ter mandado nosso Senhor Jesus Cristo a esta terra para nos ensinar, modelar, para nós podermos herdar a vida eterna. Não somos dignos nem merecedores de nada, não somos nada, somos pó e cinza, mas temos em gratidão ao nosso Senhor Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, esse tão grande amor que a nós foi dado, e dentro deste amor, Ele compreender que somos seres humanos frágeis, não queremos continuar errando, lutamos contra o pecado, fazemos o possível e até o impossível, mas muitas das vezes, todos nós, irmãos, não há homem que não erre. Então às vezes falhamos, erramos, pecamos, cometemos coisas falando, pensando, mas a misericórdia de Deus sempre triunfa no juízo. Sabemos que temos que lutar contra todas essas forças malignas e só há uma alimentação para nos dar força, para dar a nós capacidade de lutarmos contra o mal. É o que nós vamos fazer agora, alimentar a nossa alma. Qual é o alimento? A palavra de Deus. Está na Bíblia Sagrada. O Senhor permitiu que chegasse nas nossas mãos a infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Aqui nela nada se pode acrescentar e nem tampouco diminuir. Uma palavra que deve ser exaltada, porque ela é do próprio Deus. Então agora, irmãos, eu já fiz a minha oração e apresentei a todos, e o Senhor me trouxe de ler no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 34, onde diz: o grande mandamento. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo depende toda a lei e os profetas. Quer dizer, sem o amor não adiantaria nada. Sem o amor verdadeiro, o trabalho daquele que se dedica seria em vão. Por isso o Senhor já nos deixou aqui uma base para nós podermos entender que o fundamento da salvação está no amor. No amor a Deus, porque quem ama a Deus vai fugir do pecado, vai fugir do adultério, vai guardar os mandamentos da lei, vai procurar fazer de tudo para agradar a Deus. E agradando a Deus, ele vai procurar amar o seu irmão, porque Deus quer que assim nos seja feito. E muitas das vezes pode até haver algum embate entre algum irmão, porque não? Somos sujeitos. Mas havendo em nós a humildade, nós podemos, irmãos, consertar aquilo que está
quebrado, o vaso que foi quebrado, como lá na casa do oleiro, onde está escrito em 18 de Jeremias. E quando Deus o tomou e o levou à casa do oleiro, ele viu que o oleiro estava trabalhando num vaso. De repente o vaso que ele trabalhava se quebrou. E o oleiro pegou aquele vaso e daquele vaso fez outro vaso, melhor do que o primeiro. E o Senhor falou para Jeremias e disse: Jeremias, não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel, porque o Senhor tem poder de fazer tudo o que lhe apraz. Aquilo que para nós parece impossível aos nossos olhos, aquilo que para nós parece difícil, aquilo que para nós que muitas das vezes, na nossa fragilidade humana, dentro dos nossos limites, porque o homem tem o seu limite, irmão, o homem não é ilimitado, sua força não é ilimitada, nem tampouco a sua sabedoria é ilimitada. Por mais conhecimento que ele tenha, por mais condições e habilidade que ele tenha em qualquer setor da sua vida, existem limitações humanas e muitas das vezes o homem não consegue ultrapassar. E quando ele tem, irmãos, e Deus lhe dá pelo Espírito, ele consegue ultrapassar os próprios limites da sua capacidade, porque o Espírito de Deus ultrapassa os limites do homem. Sendo que assim acontecendo, a glória nunca será do homem, mas sempre de Deus. E mesmo dentro do limite do homem, a glória pertence a Deus, porque o limite que o homem tem, entender, compreender sobre aquilo que é natural, ou aquilo que é da natureza humana, daquilo que é da natureza até mesmo divina, se o homem percebeu, ou conheceu, ou aprendeu alguma coisa, foi por determinação de Deus. Então, do homem não se vê nada, ele continua sendo um zero. Ao momento que ele coloca o Senhor na sua frente, ele passa de zero a ser um número positivo, porque o zero é um número negativo, irmãos. Zero sempre será zero, mas se você colocar um zero à direita do número 1, já não é mais zero, já é 10, e assim sucessivamente. Mas se você tirar o 1, pode ter 10 zeros, será zero a mesma coisa. Então, quando nós falamos do amor de Deus, irmãos, falamos do número 1, que é Jesus Cristo, que nos ensinou a termos o verdadeiro amor. Não um amor carnal, um amor que se deleita nos prazeres da carne. Esse não é o amor verdadeiro. O amor verdadeiro é aquele que se demonstra no sentimento da alma, no âmago do espírito. É o amor que ultrapassa o limite do ódio, que consegue vencer o orgulho, a soberba, o ciúme. O verdadeiro amor conseguiu vencer a morte na cruz, porque mesmo sendo crucificado, marcado com sinais no seu corpo, chicotadas, uma coroa de espinho na sua cabeça, o verdadeiro amor, ao render o seu espírito, ainda disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então o verdadeiro amor que tem que estar em nós é Jesus Cristo. Ele é a razão da nossa fé. Sem Ele não há esperança, não há remissão, não há salvação. Sem Ele não há nada. Sem Ele não vale a pena ter a vida. A vida que está nele, estando em nós, nos faz viver uma vida de fé, uma vida de espiritualidade. E quando temos o Senhor em nós, não é nenhum homem que pode dizer que o Senhor não está conosco ou que nós estamos perdidos. Porque quando o homem age desta forma, ele já demonstra que não conhece o verdadeiro amor. Porque o verdadeiro amor não dá essa autonomia ao ser humano
de condenar aquilo que Deus amou. Porque está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu unigênito Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem tem o verdadeiro amor, ama de verdade. Não julga, não apedreja, não aponta, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera. Havendo profecias cessarão, havendo visões desaparecerão, mas o amor permanecerá para sempre. A fé, a esperança e o amor, a verdadeira caridade. E esta caridade permanecerá eternamente. Nós somos sujeitos a errar, somos sujeitos a faltar. Por mais que achamos que conhecemos, às vezes erramos numa palavra, numa exortação, numa explicação bíblica, porque somos seres humanos e a nossa mente tem limites. E às vezes, irmãos, nós sem entendermos alguma passagem das Escrituras, interpretamos às vezes de uma forma, e muitas das vezes o Espírito de Deus depois nos corrige, e nós vamos aprendendo dia após dia, como eternos alunos de um sábio e grande professor, de um Deus que criou todo este universo, e com os nossos olhos humanos, por mais quiséssemos entender as criações que vão além das galáxias, das estrelas, do Sol, da Lua, os buracos negros que existem no espaço, os planetas que estão na órbita da Terra, e daquilo que o homem desconhece, que busca com seus satélites de alta tecnologia, com as suas sondas espaciais, para ver se encontram vida em outro lugar. Enquanto eles buscam isso, nós estamos falando com o dono da vida, que pode criar o que ele quiser criar e aonde ele quiser. Por isso nós não estamos muito preocupados sobre isso, porque o que ele fez já está feito. E o que ele vai fazer não compete a nós a dar nenhum palpite, a não ser glorificá-lo pelo poder imenso que ele tem de perdoar. E esse fariseu, ou melhor, estes fariseus, ouvindo que quando ele tinha tido algum conflito a respeito da questão do tributo, que ele mandou que pagasse o tributo, que houve uma questão, e ele então foi rapidamente, irmãos, resolveu o problema, pagando o tributo. E os fariseus, ouvindo isso, viram que os saduceus emudeceram, e os saduceus se reuniram no mesmo lugar, e um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentá-lo, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento? Foi onde o Senhor Jesus disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento e de todo o teu pensamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Depois dos dois mandamentos depende toda a lei. Quer dizer, o amor, que é Jesus Cristo. Cristo é o centro da salvação, é a razão da esperança, é a força na fraqueza, é o ânimo na hora do desânimo, é a vida na hora da morte, é a ressurreição depois da morte, é a força de vencer o mal, é a capacidade de ultrapassar o limite da força do homem. Cristo é o Filho de Deus, o que é
e sempre será. Não pode ser diminuído, vencido. Não há como ultrapassar a sua santidade, o seu poder, o seu domínio, porque Ele sempre foi, sempre será e nunca mudará. Ele é eterno, seus dias não se podem contar. Sua palavra nunca volta vazia. O seu sentimento sempre é de levantar o fraco e o abatido. A sua ajuda não falta para quem a busca. E até mesmo aqueles que não a buscam, muitas das vezes Ele se compadece e usa de misericórdia para demonstrar o seu amor para a alma que não o conhece. Cristo é o centro da vida, é a razão da esperança, é a força e a segurança do verdadeiro cristão. Sem Ele não há nada, sem Ele não podemos fazer nada. Ele é o Deus de Israel, Ele é o verdadeiro homem, é o verdadeiro Deus. Ele é o eterno, e Ele também é o Senhor dos exércitos. Nele está o Pai, o Filho, nele há o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O verbo haver, um verbo que não é transitório, é algo que sempre foi, sempre será. Há nele toda a força, há nele toda a razão, há nele todo o sentimento de paz e de harmonia. Ele não suporta o pecado, mas ama o pecador. Ele não desiste de salvar a alma. Ele não recua na batalha. Ele não tem medo da guerra. Ele é o valente dos valentes, o herói dos heróis. Ele é, e sempre foi, e sempre será, o Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Cristo, para quem não sabe, quer dizer ungido. Ele é o verdadeiro ungido de Deus. E com seus vestidos resplandecentes, e com seus olhos flamejantes como fogo, Ele retornará em nuvens de glória para buscar o seu povo. Uma igreja espalhada pela terra, por todo o mundo. Não paredes, não templos, não catedrais, mas uma igreja que somos todos nós, que uns se reúnem numa casa, outros até mesmo num salão, outros até debaixo de uma árvore. Há lugares que se reúnem escondidos dentro de cavernas. Há lugares que se reúnem com as portas fechadas pela perseguição que já está tendo. Eu sou testemunha disso, porque já atendi cultos em lugares. Tinha que fechar as portas e cantar baixinho para não sermos pegos pelas autoridades. Este Cristo é o verdadeiro. Ele está aonde está a sua igreja. E aonde está a sua igreja? Aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome sagrado do Senhor Jesus, em conformidade com a doutrina santa da sua bendita palavra, em conformidade com o amor, com a misericórdia e com a piedade, em conformidade com a consciência limpa e com a força da restauração. Restaurar alguém é tentar dar a vida para aquilo que já estava quase morto ou até mesmo morto. Cristo tem poder de ressuscitar não só a carne, mas a alma também. Ele não é um Deus que só pode ressuscitar a carne, Ele ressuscita a alma. Quando a alma não pecou contra o Espírito Santo, glória ao nome do Senhor, e ela clama e chora, e Deus, por misericórdia, consegue ou não, ou melhor, atenta para o seu gemido, porque Deus consegue tudo. Quando Deus atenta para o gemido, se apraz a Ele ressuscitar e dar uma chance. Quem somos nós para dizer: Deus, tu não pode fazer isto? Aquele já estava aqui há tanto tempo, há 30, 40, 50 anos, e não teve essa chance, e agora esse
e chegou agora, tu está dando uma chance para ele. Quem somos nós para ditar regras ao Todo-Poderoso? Porventura nós temos esta capacidade? O nosso dever é dizer amém. Dá glória a Deus, irmão, porque este é o grande mandamento. Jesus Cristo, o grande mandamento de Deus. Guarda esta palavra no teu coração. Que Deus te abençoe e possa multiplicar os teus dias em paz. E aquilo que você pensa que está perdido, Deus vai buscar. E você que ainda não o conhece, busque-o e tu encontrarás. Buscar-me-eis, disse o Senhor, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Toda honra e toda glória seja dada a Deus, e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e de nosso eterno Deus, com esta santa palavra, permaneça dentro do teu coração. Amém e amém.